Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez, buscando a iluminação da Palavra de Deus para o nosso dia. Ao desejar um bom dia para cada um de vocês, eu quero deixar um abraço especial para os aniversariantes do dia de hoje e a todos o convite para que estejamos juntos para orar hoje à noite. Nosso culto de oração acontece em nosso templo a partir das 7 horas da noite. Temos a oportunidade de orar uns pelos outros, de compartilhar nossos pedidos e necessidades, a oportunidade de estudar a Palavra de Deus. Temos estudado o Sermão do Monte, tem sido muito interessante, muito enriquecedor. Você é nosso convidado. Mas se você estiver distante de nós, for mais fácil ir para uma outra igreja, procure uma outra igreja batista ou uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, onde haja essa oportunidade de estudar a Palavra de Deus, de orar na companhia de outros irmãos e em comunhão com eles. Eu lhe asseguro que fará muito bem a você e à sua vida. Agora, nós vamos juntos à Palavra de Deus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, nós lemos o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse versículo é mencionado na meditação de hoje da campanha dos 100 dias que impactarão o Brasil. Na meditação de hoje, o pastor Ezequias Cerqueira e sua esposa, irmã Helena, falam sobre o desafio de alcançar com o Evangelho o sudeste do nosso país. Mas o que nos interessa mais especificamente é a referência feita a esse texto que nos traz uma preciosa promessa do Senhor. Deus alerta o seu povo quanto à necessidade de abrir mão de determinadas práticas e atitudes que desagradam ao Senhor. Por diversas vezes na Bíblia nós somos confrontados com os nossos erros. A Bíblia claramente aponta o pecado, a desobediência e mostra o quanto isso desagrada a Deus e o quanto isso nos é destrutivo. É o pecado que nos condena. E ao dizer que o salário do pecado é a morte, o apóstolo Paulo quer nos lembrar uma verdade confirmada por outros textos da Bíblia que afirmam que, uma vez pecadores, estamos condenados. Porque o pecado nos distancia de Deus, o pecado rompe nossa relação com Ele e o pecado nos condena à perdição eterna. Mas a Bíblia que aponta o pecado, que aponta as consequências do pecado, nos lembra, por exemplo, que o que o homem semear, isso também ceifará, a nos lembrar que o pecado não apenas nos condena, mas traz seus efeitos, suas consequências, e todos nós, sem dificuldade nenhuma, somos capazes de nos recordar de algum erro específico que nós cometemos que trouxe consequências. Com mais facilidade ainda, conseguiremos nos lembrar de erros que alguém cometeu e nos atingiu, erros dos quais nós fomos vítima. O pecado traz consequências, o pecado traz seus efeitos, traz seus resultados, tanto sobre a vida daqueles que os cometem, quanto sobre as vidas de outras pessoas que de alguma forma estão relacionadas ou conectadas a esta pessoa. Mas a palavra de Deus que nos aponta o pecado, que nos mostra a condenação que ele traz consigo, que nos mostra as consequências do pecado, também nos mostra que esse pecado escraviza. E a grande dificuldade ao lidar com o pecado é que nós não conseguimos, por nosso próprio esforço e por nosso próprio empenho, nos libertar do pecado. Somos escravizados pelo pecado. Jesus Cristo diz literalmente: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso nos atinge a todos nós. Somos todos pecadores. Passamos a estar escravizados, presos ao pecado e sem a possibilidade de nos libertar dele. Mas o mais importante é que a mesma palavra de Deus que nos aponta o pecado, a condenação que traz consigo, as consequências desse pecado, que nos mostra a escravidão que há entre os pecadores, a palavra de Deus sempre nos aponta a solução. Sempre nos aponta o caminho, sempre nos traz as ricas e preciosas promessas de Deus. E é Deus quem nos diz que quando nós o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como é extraordinário saber disso. Como é maravilhoso saber disso. Inclusive, é interessante perceber que Deus nos propõe que nós o busquemos diretamente.
Desaparece, inclusive, o conceito e a ideia de mediação. Eu não preciso de intermediário, eu posso ter acesso a Deus. A Bíblia diz que esse acesso foi aberto por Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus veio ao mundo, veio justamente para representar o Pai, para apresentar o Pai, mas também para tornar possível esta conexão direta com Deus. Passamos a estar ligados a Deus através de Cristo Jesus. Para usar a expressão de Paulo na carta aos Romanos, temos paz com Deus. A paz que fora perdida justamente por conta da desobediência, a paz que fora perdida exatamente por causa do pecado. Essa paz é restaurada. Paz em nosso relacionamento com Deus. Podemos buscar ao Senhor, podemos procurá-lo, com a certeza de que nós o encontraremos, com a certeza de que Ele nos ouvirá, com a certeza de que encontraremos a sua voz. O segredo é seguir o caminho certo, aberto por Jesus Cristo. A condição, o texto nos diz, buscar de todo o coração. E aqui significa dizer que não é a religiosidade nominal que nos dará acesso a Deus. Aqui convém dizer que não é a prática dessa ou daquela doutrina, desse ou daquele dogma, que nos dará acesso a Deus. Não é a aceitação de um conjunto de ideias e de conceitos, mas é a abertura de coração para ir ao Senhor. Buscar o Senhor de coração significa ir até Ele de coração aberto, pronto a receber o seu amor, mas pronto a aceitar o seu senhorio. Pronto a permitir que Deus dirija a nossa vida, conduza o nosso caminhar. Para usar a expressão do salmista no Salmo 37, versículo 5, é entregar ao Senhor o nosso caminho. É confiar nele, na certeza de que Ele fará o que for necessário para dirigir o nosso caminhar, para suprir as nossas necessidades, para encaminhar o nosso viver. Esta é a promessa do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E essa proposta que eu lhe tenho na manhã deste dia, busque ao Senhor, por Jesus Cristo, e você o encontrará. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por aquilo que ela nos mostra de modo claro, a respeito de nossa condição e de nossa necessidade, mas também a respeito da esperança que podemos encontrar em Ti. Muito obrigado pela promessa maravilhosa de que ao buscar-te nós vamos te encontrar. Nós precisamos apenas fazê-lo de todo o coração. Eu te peço agora, Pai, que cada pessoa que nos assiste neste instante tenha essa disposição, entenda esta verdade e te busque de coração aberto. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.